amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo perdão, comprados por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Um pobre pecador, Logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo diante de Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Pronto. Estava desligado aqui. Só abaixa. Quer ser moderno e não quer saber usar a tecnologia, não adianta, né? E justo hoje, né, que está sendo transmitido, gravado pela Rádio S, eu já quero agradecer meu amigo Edivaldo. Obrigado, meu irmão, né, pela sua disponibilidade. Edivaldo é um parceiro meu aí, de algumas datas, né? E a gente tem estado junto aí em alguns momentos. E eu louvo a Deus por sua vida, meu irmão. Faz algumas décadas que eu conheço o Edivaldo e a gente tem essa afinidade. Ele é vizinho da minha mãe, Rádio S, irmãos. Vocês entrem lá nos links da Rádio S, acompanhem a programação e é sempre bom, né? E eu louvo a Deus que hoje, na data de hoje, nesse culto especial de Natal, e aí a gente estava conversando esses dias atrás, falei que a coral ia se apresentar, e aí ele falou, rapaz, eu vou ter uma data livre aí no dia 21 de dezembro. Falei, é esse mesmo, é nesse dia, né? Então, obrigado, meu irmão, obrigado mesmo, Deus abençoe grandemente a sua vida aí, né, pelo trabalho que você tem desenvolvido aí na cidade, e a gente sabe que, né, é um trabalho excepcional, né? Louvado seja Deus pela sua vida. Queridos, é muito bom a gente estar junto nessa noite tão maravilhosa, né? Quero já passar alguns recados aqui. A irmã Aureli pediu para que as mensageiras e as coordenadoras, né, a Kátia e a Jéssica, permaneçam depois do culto, né? Logo após o culto, término do culto, fique um pouquinho, né, as mensageiras aí e as coordenadoras, tá bom? Queremos louvar a Deus, né, pela vida de todos nós. Nós vamos fazer a leitura bíblica que será projetada nessa noite. É uma noite especial, um culto especial de Natal, e nós fizemos algumas mudanças nesse culto de hoje, né, justamente por conta da programação, né? Então, louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Leitura bíblica sobre salvação e reinado, texto em Isaías capítulo 9, versos de 4 a 7. Nós vamos fazer essa leitura nesta noite. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Obrigado por este culto, Pai, que agora rendemos ao teu santo nome. Deus querido, recebe a nossa adoração, os nossos louvores que já foram entoados. Pai, esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, ó Deus, na profecia do profeta Isaías, Pai. Ó Deus, assim, Deus, nós queremos louvar o teu nome, te engrandecer porque Jesus nasceu. Jesus vive em nosso coração, Pai, e nós celebramos, Deus, neste culto festivo ao Senhor, ó Pai, dando graças, porque, ó Deus, o Senhor, ó Pai, veio habitar entre nós, veio nos ensinar como seres humanos a vivermos melhores como seres humanos, mas acima disso, o Senhor morreu numa cruz do Calvário para nos salvar, para trazer salvação, e o seu reinado, Deus, não terá fim. Nós louvamos, nós adoramos, nós bendizemos em nome de Jesus. Amém. Coral Kairós vai estar apresentando neste momento. Os irmãos podem sentar-se. Hugo. Não. Eu vou usar. Eu vou usar. Não vai ser, acho que vai ser assim mesmo. O musical Clássico de Natal 2 é uma visitação a canções natalinas e de adoração. Mundialmente conhecidas, é uma continuação do trabalho feito pelo Coral Kairós no ano de 2023. Que esta mensagem cantada toque o seu coração e te faça sair daqui com um desejo profundo de buscar mais a presença de Jesus e adorá-lo com toda a sua vida. João 1,29 nos diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João coloca-nos diante de Cristo para nos mostrar o amor do Pai. De fato, no seu amor, Deus fez de nós filhos no seu Filho, que veio tirar o pecado do mundo. Já não podemos deixar de ser filhos sem o Pai. Não teremos vida. Cristo veio ao nosso encontro. Então está aberto para nós o caminho da salvação. Que a nossa oração seja: desperta em mim, Senhor, o amor que faz ver acima da minha condição de homem e de pecador, acima das realidades das pessoas deste mundo, para alcançar o mistério deste amor de Jesus, que ama incondicionalmente. Com vocês, Coral Kairós, cantando Agnus Dei, vinde e adoremos.
A letra da próxima canção começa com a declaração profética de Isaías 9:6, que anuncia o nascimento de um menino que será chamado de Rei dos Reis, Salvador maravilhoso, Príncipe da Paz. Esta mensagem bíblica é fundamental para os cristãos porque aponta para a vinda do Messias, aquele que teria salvação e paz ao mundo. A imagem de Jesus dormindo em um berço de palha, num humilde presépio em Belém, é uma poderosa metáfora de humildade e simplicidade. Apesar de ser o Filho de Deus, Jesus nasceu em circunstâncias modestas, o que reflete a mensagem de que a verdadeira grandeza não está no poder ou na riqueza, mas na humildade e no amor. A cena descrita na música, com as estrelas brilhando no céu, evoca uma sensação de paz e serenidade, simbolizando a luz divina que Jesus trouxe ao mundo. A música também enfatiza a importância de Jesus como Rei da Paz e Rei do Amor. A repetição dessas frases reforça a ideia de que Jesus é a fonte de amor e paz para a humanidade. O convite para que todos venham a Ele e peçam a sua orientação destaca a crença cristã de que Jesus é a luz que guia os fiéis através das dificuldades da vida. A canção termina com uma reafirmação de que Jesus é o Salvador, um lembrete de esperança e de redenção que Ele oferece a todos os que acreditam. Coral Kairos canta medley de Natal. Foi um menino que nasceu para nós, um filho é dado para nós, um filho é dado, e seu nome será Salvador, maravilhoso, Príncipe da Paz, o nosso Deus.
A próxima canção celebra o nascimento de Jesus Cristo Redentor. O texto convida toda a terra a cantar este acontecimento alegre, anunciando que o Filho de Deus nasceu para trazer conforto e satisfação ao mundo pecador. Pede para que todos exultem e glorifiquem a Deus, pois a Virgem Maria deu à luz o Salvador. Com vocês nasceu o Redentor.
Antes da última canção do Coral Kairos, dessa apresentação, eu quero, como pastor da igreja, agradecer. Agradecer Hugo, agradecer o coral. A gente sabe de todas as lutas que esse coral tem enfrentado, né? Em todas as apresentações que tem enfrentado. E nós sabemos que Deus é quem recompensa. Em primeiro lugar, Hugo, a sua vida, como, né, tem tirado leite de pedra, a gente sabe disso. E eu quero agradecer a Deus por sua vida, porque não é fácil, dias de ensaios cansativos, né? E aí a gente chega e apresenta canções tão lindas, tão belas, que tocam o nosso coração, tocam a nossa vida. E como pastor da igreja, eu não posso deixar de agradecer a todos os integrantes do coral, a todos os irmãos e irmãs que compõem esse lindo coral, ao Hugo, que tem insistentemente, né, colocado e tem convidado, né, os irmãos da igreja a fazer parte deste coral, né, a estar junto, a estar cantando aqui, né, louvando, adorando a Deus através de canções que são lindas e maravilhosas. Então, minha gratidão, então, em nome da igreja, eu agradeço Hugo, agradeço o Coral Kairos por essa bela apresentação até aqui. Então, nós vamos ouvir, então, neste momento, a última canção do Coral Kairos, Povos Cantai Bem Alegres. Na palavra de Deus, não poderíamos deixar de ouvir Deus falar conosco. Falamos com Deus através de lindas canções. E agora, Deus quer falar conosco nessa noite. E o tema escolhido para nós é Deus conosco e eu com Deus.
Deus conosco. E eu com Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 1, verso 23. Mateus capítulo 1, versículo 23. O texto diz assim: a virgem conceberá e dará luz a um filho, e eles o chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Isso aqui é uma promessa, igreja. Uma promessa e não um título apenas, no nome de Jesus. Uma promessa cumprida em Cristo. A virgem conceberá, dará à luz e colocará o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Na Bíblia judaica traz o título Immanuel, ou seja, El, Deus, e Imanu, conosco. Agora, pensando na questão da presença de Deus, e fato é que Deus está presente em todo o tempo conosco, em todos os momentos com a gente. E não é sem razão que Deus está presente com a gente. Se você olhar para o fato e olhar para a história, Deus sempre desejou se relacionar com o ser humano. Desde quando Deus cria o ser humano e o coloca no jardim do Éden, Deus todos os dias tinha comunhão, Deus tinha relacionamento com o ser humano. E quem é que se perdeu desse relacionamento? Se não o próprio ser humano. Quem é que foi para longe? Quem é que quem é que desejou ir para longe? Se não o próprio ser humano. Por isso o título que eu coloquei, Deus conosco e eu com Deus. Porque, na verdade, Deus, desde o princípio, se relaciona comigo e com você, e muitas vezes você e eu não estamos nem aí para Deus. O ser humano, em muitos momentos da sua vida, está nem aí para Deus. Sabe quando que o ser humano busca Deus? Quando algum problema bate na porta dele. Primeira coisa, ai meu Deus. Fora disso, se o ser humano está muito bem, se o ser humano está no seu bem-estar maravilhoso, ele pouco se importa com Deus. Ele não busca Deus. Ele não importa se Deus está presente ou não. E às vezes nós ignoramos a presença de Deus. Às vezes nós deixamos Deus falando sozinho. Você já deixou alguém falando sozinho? Coisa mais chata que existe, né? Alguém deixar o outro falando sozinho. Muitas vezes você faz isso com Deus e você não percebe. Sabe quando você deixa Deus falando sozinho? Por exemplo, quando o pastor está pregando a palavra de Deus, você nem se importa e sai, vai no banheiro, vai beber água. Em meia hora de pregação, você não consegue ouvir Deus falar com você. Quando pela palavra de Deus, algum via rádio ou via televisão está falando e você não presta atenção. E quando Deus quer falar conosco, Ele vai usar a sua palavra para falar conosco. Quando Deus quiser ter relacionamento comigo, Ele vai usar a sua palavra para falar comigo. E muitas pessoas vivem sob a onipresença de Deus. Ou seja, Ele está em todo lugar.
mas não vivem na intimidade com Deus. É diferente. Existe uma diferença abissal entre saber que Deus está no recinto e caminhar de mão dadas com Ele. O segredo da vitória cristã, meus irmãos, não é apenas que Deus está comigo, mas que eu decido andar com Deus. Esse é o grande segredo da vida cristã. Que Deus está comigo, eu sei. Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu decidi andar com Deus? Eu decidi ter intimidade com Deus? Eu decidi buscá-lo? Me aproximar dele? Porque quando falamos de onipresença, sabemos, ele está em tudo quanto é lugar. Sim, está. Mas, se eu não procurá-lo, se eu não tiver uma intimidade, se eu não quiser me relacionar com Deus, ele vai estar lá, mas eu não vou estar. Eu não vou estar. Eu serei indiferente a Deus estar ali. Eu serei indiferente ao que Deus está fazendo. Deus conosco, meus irmãos, em primeiro lugar, é a prova do amor incondicional de Deus. A vinda de Jesus como Emanuel quebra a barreira da religiosidade. A vinda de Jesus, o Deus que desce, diferentemente de todas as religiões onde o homem tenta subir até Deus, no Evangelho é Deus quem desce até o ser humano. Entenda isso. Deus desceu. Ele veio aqui. Tem muita gente procurando um Deus distante, quando Deus desceu até nós. Ele desceu. A presença no sofrimento, Deus conosco, significa que Ele não apenas observa a nossa dor diante de um trono distante de nós, Ele se torna homem de dores e valida a sua dor, porque sentiu na pele também a dor. Jesus, o profeta Isaías diz que Ele é homem de dores, experimentado no sofrimento. Então Ele conhece a sua dor e a minha dor. Ele entende, Ele sabe. Ele veio até nós, Ele veio conhecer a minha vida profundamente e Ele conhece. A presença dEle está conosco em todo o tempo. É a garantia da vitória. Se Deus é por nós, a nossa identidade não é definida pelas crises, mas pela companhia que temos no vale da sombra da morte. Não são as crises que enfrentamos, mas é com quem nós enfrentamos. Não é os problemas que temos, mas com quem nós podemos enfrentá-lo. É onde nós estamos. É com quem caminhamos. Por isso, Deus conosco e eu com Deus. É tempo de refletir, igreja. É tempo de refletir. Natal não é só festa, alegria. Mas Natal é tempo de refletir que Deus é conosco. Mas eu preciso entender se eu estou com Ele ou não. Alguém, parceiro seu, já disse alguma vez: e aí, eu estou contigo, e você está comigo ou não? Quando a pessoa fala isso, é porque ela está ali, realmente do seu lado. É porque ela quer andar com você. É porque ela quer estar junto. É porque ela não vai desistir. Ainda que todo mundo desista, não vai desistir. Deus fez isso com você e comigo. A presença dele é uma garantia de vitória para mim e para você. Para mim e para você. Esse é o Deus conosco. Esse é o Deus conosco. Está o tempo todo com a gente. Ele não vai embora. Ele está presente. Não foi sem razão que foi dito: coloque Emanuel,
Porque Deus sabia que a presença dele seria constantemente conosco. Deus sabia que ele estaria conosco em todo o tempo, que jamais deixaria de estar conosco. Se eu parar para refletir, o que significa a presença de Deus na minha vida? Muitas coisas mudaria. Se você parar para refletir sobre a presença de Deus na tua vida, muita coisa começa a mudar. Você começa a perceber muitas coisas que Deus quer que você faça. Se você atentamente ouvir a voz de Deus. Se parar para ouvir. E não apenas ouvir, mas atender. Atender a voz dele. É dizer realmente, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, porque muitas vezes em relacionamento, meus queridos, nós temos facilidade de relacionarmos como seres humanos, porque nós estamos vendo um ao outro. E não é porque nós não vemos a presença de Deus, de que Ele não está ali presente. Você pode falar com Ele abertamente. Você pode expor a tua aflição, abrir a tua vida a Ele, dizer, Deus, que Ele está ali pertinho de você. É um relacionamento. É Deus conosco. Segundo aspecto dessa reflexão, e eu com Deus? Sabe o que é isso? Isso aqui é uma disciplina de intencionalidade. Ser intencional. Estar com Deus não é um sentimento emocional, é uma postura espiritual. Não é sentimento emocional, é postura espiritual. É ter a consciência da presença. É viver um corandel, ou seja, diante da face de Deus. Agir, falar, pensar, sabendo que Ele é o seu público principal. Deus é o seu público principal. É ter a consciência da presença dEle e fazer isso de forma intencional. Eu conheci uma moça em Lorena e ela dizia assim, quando ela era criança, a mãe dela falava assim para ela, ela ia para a escola, e a mãe dela falava assim para ela, cuidado com o que você vai fazer lá na escola, que eu estou vendo tudo. E ela um dia contou para mim que ela acreditava naquilo que a mãe dela tinha falado para ela. Mas nós podemos acreditar que Deus está presente, está nos vendo. Deus é assim. É face a face. É também o alinhamento da vontade. Estar com Deus é mais do que pedir que Ele abençoe os nossos planos. É abandonar os nossos planos pelos planos dEle. Não é pedir, Deus abençoe meus planos, mas falar, Deus, está aqui os meus planos. Eu quero viver os teus. Os meus não. Se o Senhor quiser que eu viva alguns deles, eu vou viver. Mas eu quero primeiramente viver os teus planos, os teus propósitos. É isso. Às vezes nós queremos viver os nossos planos e às vezes não, às vezes estamos fazendo isso. Quantas vezes nem perguntamos para Deus e nós já queremos fazer coisas? E nós não perguntamos, Deus, esse é seu propósito? É isso que o Senhor quer? É desta forma que o Senhor deseja? Às vezes nós não fazemos isso com Deus. Às vezes nós não perguntamos para Deus. Às vezes nós não queremos falar para Deus. Porque se nós falarmos para Deus, aí Ele pode falar, olha, não é para fazer isso. A gente fala, e agora? Eu estava tão empenhado nisso, Deus. Estava tão disposto a isso.
alinhar os nossos planos com os planos de Deus. Essa foi a oração de Jesus lá no Getsêmani. Deus, não seja como eu quero, mas como tu queres. O próprio Cristo fez isso. Este que nós estamos celebrando o Natal fez isso. Está no jardim do Getsêmani, está orando, vai passar pela cruz. Ele está vivendo um momento de profunda aflição, e ali naquela hora ele diz: Deus, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo, não seja como eu quero, seja como o Senhor deseja, seja como tu queres. Irmãos, eu vou falar para vocês, fazer uma oração dessa não é fácil, não. Não é fácil você fazer a oração, Deus, seja como o Senhor quer. Tem coisas que vai ser fácil, mas tem coisas que se eu falar, Deus, seja como o Senhor quer, eu posso sofrer com isso. Mas assim mesmo, eu preciso dizer, Deus, faça a tua vontade. Imagina Abraão. Deus falou assim, me dá o teu filho, o teu único. E Deus tinha dado uma promessa para ele, você vai ser pai de uma grande nação. Aí Deus vem e fala, me dá teu filho. E ele vai, ele anda 3 dias. Ele está pronto. O filho faz uma pergunta bem integrante, pai, está aqui a lenha, está aqui tudo preparado, o altar. Cadê o cordeiro para o sacrifício? A resposta dele foi, Deus proverá. Mas Abraão sabia que Deus tinha pedido, era o filho dele. E ele coloca sobre o altar, estava pronto para sacrificar o próprio filho para viver os planos de Deus. Pensa que foi fácil para Abraão fazer isso? Mas ele fez. Só que não precisou sacrificar porque Deus disse, Abraão, agora eu sei. Estava alinhado com os planos de Deus, com a vontade de Deus. Por isso eu digo, estar pronto para fazer essa oração, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres, é algo profundo, mas necessário. Como eu vou conhecer a vontade de Deus se eu não fizer isso? Ter fome pela palavra. Não se pode estar com alguém que você não ouve. A leitura bíblica é um ambiente onde o eu com Deus se torna diálogo e não monólogo. O eu com Deus é diálogo. Mas eu preciso buscar, eu preciso ler a Bíblia. Como é que ele vai falar comigo? Como é que é estar com alguém e você não conversar com essa pessoa? Ou não ouvir essa pessoa? Onde só você fala é monólogo. Às vezes nós como crentes fazemos isso, não só nós falamos. A hora que Deus vai falar conosco, ou a gente não ouve, ou finge que não ouviu, ou finge que não é com a gente. E sai correndo da presença de Deus. Como o homem, quando desobedeceu e Deus chegou no jardim. Cadê você? Se escondeu. Ah, eu vi que era o Senhor que estava aí, eu me escondi. Medo. Nós não precisamos ter medo de Deus, sim temor, respeito para com Deus. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é preciso buscá-la. É preciso buscá-la. É preciso ter um diálogo com Deus. Quando você falar, esteja pronto para ouvir o que Deus quer falar com você. Depois que Deus falar, esteja pronto para ouvir. Depois que você falar, aliás, esteja pronto para ouvir o que Deus vai falar. Esteja pronto. Faça na tua vida o efeito Enoque, né? O andar com Deus que transforma. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, porque andou com Deus. Andar com alguém exige ajuste de passo. Se você correr demais, fica sozinho. Se parar, ele segue. Estar com Deus é ajustar o seu ritmo ao ritmo dele. Você já fez caminhada com alguém? É andar lado a lado. É junto.
É um bate-papo, andando junto. Às vezes nós fazemos, né, como aqueles que já estão acostumados no casamento, no namoro, andar de mão dada, né? Pois conforme os anos vai passando, vai distanciando, né? O homem está lá na frente e a mulher está aqui atrás. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Ou Deus está lá na frente e a gente aqui atrás, ou nós estamos lá na frente e Deus aqui atrás. E a gente não anda no mesmo ritmo, não anda no mesmo passo. Não andamos juntos. Andar com Deus. Ajustar o meu ritmo ao ritmo de Deus. É a intimidade que gera a semelhança. Quem anda com Deus acaba ficando parecido com Ele. Seus valores mudam, seu vocabulário muda, as suas prioridades mudam. Você fica parecido com Ele. Certa vez, um fazendeiro achou um filhote de águia caído, ele levou para casa e colocou junto com as galinhas. A águia cresceu e ficava lá, parecendo uma galinha, ciscando o tempo todo ali. O tempo todo. E aí um amigo chegou lá e falou: o que é isso aí? Foi uma galinha. Não, isso não é galinha não, isso é uma águia. Nada aí, ó. Vive como galinha, anda feito as galinhas, cisca feito a galinha, é uma galinha. Aquele amigo inconformado falou: não pode ser um negócio desse. Aquele amigo subiu num monte bem alto, foi subindo, 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 levando aquela águia, subindo, subindo, subindo. Chegou lá, ele pegou a águia, mostrou o brilho do sol para aquela águia e falou: você é águia. E soltou. Aquela águia desceu e subiu. Subiu, subiu, subiu. A águia entendeu o propósito dela. Apesar de ter sido criada com galinha, ela não era galinha, era uma águia. Eu sou criado por Deus. Você é criada por Deus. Você tem que entender o seu propósito. Você precisa entender o teu propósito. Eu com Deus, o andar com Deus, me faz ser parecido com Ele. E quando você está com Deus, você pode estar cercado de pessoas ou sozinhos, no deserto, se possível. A paz é a mesma, porque a fonte é interna. Não importa o lugar. A paz é a mesma. Ele está presente. Você está com Ele. Ele está contigo. Então, igreja querida, terminando. Deus nunca se ausentou. Ele é Emmanuel ontem, hoje e é para sempre. A variável na equação aqui somos nós, você e eu. Nós somos a variável. Deus não. Deus não muda. Deus não muda. Ele nunca mudou, Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele é Deus conosco. Por isso a interrogação está sempre lá. E eu com Deus? E eu com Deus? Examine-se. Você tem usado a presença de Deus apenas como um seguro de emergência? Ou Ele é o seu companheiro de jornada? Decida hoje. Não deixe que a onipresença de Deus seja apenas um fato teológico. Faça dela uma realidade relacional. Relacione-se com Deus. Relacione-se com Deus. Não queira deixar Deus conosco sozinho. Mas seja eu com Deus. Seja assim. Eu com Deus. Decida ser você com Deus. Não queira ficar sozinho. Emmanuel. Eu sei, Deus é comigo. E você precisa também ser com Ele.
Você precisa ser com Ele. Natal é para essa reflexão. Jesus veio, Ele nasceu para estar com você e comigo, para ficar com você e comigo, para habitar com você e comigo, para fazer de você e mim a habitação dEle. Veja que escolha de Deus, em que escolheu seres humanos tão pequenos como nós, para se relacionar, para fazer morada, para estar junto. Por que Ele fez isso? Precisava? Não, não precisava, mas fez. Fez por quê? Porque nos ama. Fez porque se importa com você e comigo. Fez porque desejou ardentemente estar conosco. Tanto desejou que esse é o nome, Deus conosco. Deus entre nós, Deus com a gente. Deus habitando em mim e você. Deus fazendo relacionamento, se relacionando com você e comigo. Então não fique distante de Deus. Não deixe Deus falando sozinho, mas ande com Ele, tenha intimidade com Ele. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei, sinceramente não sei, com Deus. Mas esse é um Natal para refletir sobre a presença dEle, se você está com Ele. Ele está com você, eu não tenho dúvida. Mas você está com Ele? Você está com Ele? Todos os dias? Todas as horas? É intencional para com Deus? Ou apenas você o busca de vez em quando nas suas necessidades? Ele não é um Deus só para suprir as suas necessidades, não. Ele é um Deus de relacionamento. E relacionando com Ele, Ele vai suprir as suas necessidades. Relacionando com Ele, Ele vai derramar as suas bênçãos. Relacionando-se com Ele, Ele vai trazer os seus favores. Mas é um relacionamento. É um relacionamento. É o que Deus quer. É o que Ele deseja para você e para mim. Qual é a nossa resposta? Estamos com Ele? Vivemos com Ele? Será que você pode dizer para Deus: estamos juntos? Será? Pense. Ele já disse: estamos juntos faz tempo para você. Você disse para Ele: estamos juntos, Deus. O Senhor está comigo. Eu estou contigo. E Ele fez uma promessa maravilhosa: eu nunca, jamais te abandonarei. Ele fez isso. Agora, como seres humanos, muitas vezes nós temos abandonado Ele. E a Bíblia é cheia de provas disso. Lá mesmo, no Getsemane, enquanto Ele orava, Ele chamou os discípulos para orar com Ele. Ele volta, eles estão dormindo. Aí Ele pergunta, depois de terceira vez: olha, mas nem uma hora vocês puderam estar comigo? Imagina Jesus perguntar isso para mim, para você. Pastor Dilma, mas nem uma hora você pode estar comigo? Mas nem um momento? Então, meus queridos irmãos e irmãs, igreja do Senhor, pensemos no nosso relacionamento com Deus. Emanuel é presença dele com você. E você precisa refletir sobre a presença dele na sua vida. Amém? Nós vamos orar e depois o coral vai cantar mais uma canção, encerrando assim este culto nessa noite. Vamos nos pôr em pé? E que você tenha um Natal realmente na presença de Deus. Que você tenha um relacionamento
de fato, de verdade com Ele neste Natal. Como nunca houve. Que você realmente diga: Jesus, esteja do meu lado. Separe este lugar para você. Sabe qual é o lugar? Coração. O coração. Precisa arder na presença dEle. Como os discípulos no caminho de Emaús, enquanto Ele conversava com aqueles discípulos, eles mesmos relatam, não ardia o nosso coração? Quando no caminho Ele conversava conosco? Quando Deus conversa comigo, com você, nosso coração precisa arder da presença dEle e transbordar de alegria. Pai, te dou graças neste Natal, porque aprendemos o sentido real de Deus conosco. E podemos sentir que o Senhor deseja se relacionar conosco, Pai. Então, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor, ó Pai, derrame graça sobre as nossas vidas, para que possamos, compreendendo isso, Pai, viver uma realidade intencional com o Senhor, um relacionamento de verdade com o Senhor. Não apenas uma busca por suas bênçãos, mas uma vida contigo andando lado a lado. Ó Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, para que viva este Natal desta forma, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que a graça maravilhosa desse Senhor Salvador Jesus Cristo seja com você e comigo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, envolva o nosso coração. Que a presença doce do Espírito Santo seja o alento todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Coral Kairos vai se posicionar e vai cantar a última canção.